Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando as funções e como operar um multímetro básico, né? Algumas operações, alguns testes, como funciona, o que você pode medir, o que não pode. É uma aula de eletrônica básica com multímetro. Bom, começando com o mais básico, as escalas. Essa escala aqui, você vai medir tensão DC, que é a tensão de baterias, de fontes, chaveadas, etc. De 200 mV a 2000, a 20 volts, a 200 volts e 1000. Quanto mais baixa a escala, mais precisa, porém com a limitação da escala. Geralmente você usa a de 20, se trabalha com fonte ATX, medição em computadores, né? Você vai trabalhar geralmente com a 20. 200 é mais quando você tem um banco de baterias, né? Ou você vai testar um capacitor na fonte, que está mais de 100 volts ali. 1000 você vai testar também nesse mesmo critério. Você vai usar, você vai medir a entrada da fonte de um ATX, né? Os capacitores da entrada, você vai usar a escala de 1000, porque ultrapassa. Se você medir apenas um, vai dar 170 alguma coisa, mas os dois juntos você vai ter que medir em cima da escala de 1000. Usando aqui a minha fonte de bancada, centrada em 10 volts. Vou colocar aqui 10 volts. Vou colocar na escala de 20. Escala de 20. Vamos ligar aqui na... Lembrando que a ponta negativa e a ponta positiva. Logo mais eu irei mostrar a ligação aqui quando eu for medir corrente. Eu vou ensinar vocês a medir corrente com ele, então eu vou ensinar a sequência aqui das pontas. Aqui, vou ligar aqui, bem preciso, 10,20. Na fonte mostrava 10 e aqui mostra uma pequeníssima diferença. Então, né, bem calibrado. Partindo aqui agora para as tensões alternadas. Aqui você vai medir a tensão da tomada, né? Tensão de entrada de algum equipamento antes de ser retificado. Ele mostra que aqui está em grandes voltagens. Geralmente você vai medir 220 e 110 volts. Se eu colocar aqui, posso medir a tensão da tomada. Minha rede está 125 volts. E aqui encerra os testes de tensão do multímetro. Aqui, tensões contínuas, baterias, fontes, etc, né? Bateria de uma pilha para você medir, você pode medir aqui no 2000, porque 2000 é apenas 2 volts, 2000 milivolts é apenas 2 volts, e a pilha chega a 1,5 volt. Baterias 9 volts você mede por aqui. E aqui energia, tensão da linha 220, 110 volts. Aqui para você medir tensões não funciona. Se você colocar nessa escala DCA, você pode até confundir DCV e DCA. DCV, a grosso modo, é a tensão ou voltagem, né? Falando a grosso modo, e aqui seria a tensão corrente.
Claro que está errado tensão, voltagem. Geralmente você fala que aqui é corrente e aqui é tensão. Tensão contínua, corrente contínua. Se eu ligar em qualquer coisa, uma bateria, eu quero saber a carga da bateria. Eu quero saber quantos amperes tem na bateria. Não é possível medir. Se você colocar o ponteiro, mesmo aqui na escala de 10, quando você colocar, muito provavelmente vai queimar o seu multímetro. Então, como que faz para medir então, né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui é o comum. A ponta preta sempre vai estar aqui, ela não muda, ela não sai daqui. E na própria grafia aqui do multímetro você vê comum até a primeira. Ele vai ler 750 volts AC, 1000 volts DC, e a corrente máxima de miliamperes é 200 miliamperes, que é aqui. Aqui é 2000 microamperes, que dá 2 miliamperes. Aqui 20 miliamperes, que dá 20.000 microamperes. E aqui 2.000 miliamperes. A partir de 10, você vai usar esse lado aqui. Ponta comum, preto, vai aqui. E você vai ligar a ponta vermelha aqui. A partir de 10, a partir de 200 miliamperes até 10 amperes, você vai usar aqui. Passou de 200, você já usa aqui. E como que faz para medir, já que se eu ligar, ele vai estourar? Ele vai queimar. Bom, temos que fazer para a gente testar, eu vou usar essa lâmpada aqui como exemplo. Nossa fonte aqui de bancada. A gente vai primeiro fazer a ligação direta. Ela tem que ter a ligação direta da fonte de alimentação até uma carga que você queira testar. Vai entrar uma ponta aqui num lado da carga, e a outra ponta você vai ligar no outro lado da carga. Aqui ficou negativo, então você vai ligar o positivo com a ponteira positiva e o negativo na fonte negativa. E aqui ficou positivo. Mas essa é a corrente máxima a fonte ou a bateria, etc. Você não vai conseguir medir quantos amperes tem lá. Caso você tenha essa dúvida, né? A bateria é 60 amperes. Será que ela tem 60 amperes? Não é possível medir, a menos que você consiga fazer uma carga que aguente puxar 60 amperes a 12 volts da bateria, ou 24 volts, etc. O que você consegue fazer é medir a corrente de consumo. Essa lâmpada consome 2 amperes. E é assim que você mede. Se não tiver essa carga e eu ligar direto, vai ultrapassar muito. Eu vou fechar um curto na saída da fonte. O multímetro vai fechar o curto, né, na saída da fonte e vai acabar queimando. Então é por isso que você não consegue medir. Não é possível medir isso. É possível medir a corrente de consumo. Continuando aqui, próxima escala, HFE. Aqui ele vai gerar uma onda quadrada para teste.
eu nunca usei essa parte aqui. E eu acredito que eu não consigo mostrar para vocês aqui em funcionamento. A tensão que sai daqui é muito baixa. E uma pessoa um usuário comum, uma pessoa que quer medir apenas a energia da tomada ou uma bateria, não vai usar isso aqui. Esse símbolozinho aqui da onda quadrada. O HFE é para você testar o HFE, né, o ganho, a potência, o ganho, né, do transistor. Você coloca aqui. Isso é mais para eletrônica. Mais para eletrônica, um usuário comum também, que não precisa saber o ganho, o HFE, né, dos transistores, não vai usar também. Aí vamos para a segunda escala mais usada do multímetro, se não a primeira, BIP, continuidade. Aqui você tem aqui vamos usar aqui um cabo de exemplo. Às vezes você precisa fazer um diagnóstico em alguma coisa, né? E você está em dúvida se é o cabo que está bom, se é outro problema. Então você vai colocar em continuidade, pegar o cabo. Esse lado aqui não é, então vem aqui do outro lado. Perfeito. Ligo aqui no meio. Ligado aqui no meio, eu venho aqui no pino do meio, que é o aterramento, né? Vai ser sempre usado para aterramento esse pino. E eu venho agora no de baixo. Pronto, o cabo está perfeito. Então, se eu já estivesse fazendo um teste no equipamento que não está ligando, já descartaria o cabo, já partiria para outra coisa. Teste de resistência, 200 ohms. Aqui, raramente também você usa, não se pode medir energia aqui, tensões, corrente, não é possível fazer isso aqui, nessa escala de 200 até 2000K, que é 2 mega. Esse multímetro é apenas de 2 mega. Qualquer tensão acima de 5 volts ou sei lá, com alta corrente, provavelmente vai queimar seu multímetro nessa escala ou queimar a escala. Então não é aconselhável medir equipamentos ligados nessa escala, baterias, etc. Isso estou falando pois o meu intuito aqui é mostrar o funcionamento de um multímetro para iniciante, né? Você que já está há mais tempo no ramo da eletrônica ou da elétrica, obviamente você sabe disso. Então é mais para as pessoas iniciantes que querem aprender a mexer no multímetro. Exemplificando, vamos ver aqui a resistência das pontas de prova. Você encosta aqui. Estou dando uma resistência de mais ou menos 4 ohms. Então este é mais ou menos o erro que você tem nesse multímetro para medir na escala de 200. Aqui eu tenho um resistor de 22R, são 22 ohms. Vamos medir aqui. Pronto, 22 deu 25. Tem um erro de 5% do resistor. E tem o erro de 4 ohms das ponteiras. Deu 25, é 22. Então tá mais ou menos por aí mesmo, né? 25 ohms. Bem próximo. Partindo para a próxima escala, é a de 2000. Nesse multímetro, a escala de 2000 também mede diodo. E vamos para o teste agora de diodo. Geralmente o BIP e o diodo estão juntos, mas aqui nesse multímetro está separado. Aqui é um diodo.
tem o anodo e o cátodo. Aqui, como não é um vídeo sobre componentes eletrônicos, não vou entrar em muitos detalhes, mas ele passa, a energia negativa vai passar para cá e ele não vai deixar a energia positiva passar. E aqui é o contrário, a energia positiva passa e não deixa a energia negativa passar. Então eu ligo aqui e aqui, o lado que tem a pontinha branca, negativo, positivo. O número que aparece ali é a energia que está passando pelas pontas e pelo diodo. Se eu ligar ao contrário, ele não vai dar nada. Quer dizer que o diodo tá bom, o diodo novo, né? O diodo tá bom. Quais os problemas podem dar, né? Mesmo não sendo uma aula de componentes, se ali, quando você ligar, der 0, 1, quer dizer que o diodo está em curto, está com problema. E quando você ligar e não der nada, ficar infinito, quer dizer que o diodo abriu, partiu. Não existe nem curto e nem condução. Isso dos dois lados, né? Porque de um lado ele vai dar e do outro não. Mas se ele não der de nenhum lado, quer dizer que ele está ruim também. E assim você testa diodo no multímetro. O resto das escalas, 20K, 200K e 2000K, é só para resistências maiores. 20K, você vai medir resistências de 1K ou menos até 20, né? No limite de 20. Você vai vir, vai ligar aqui. Aqui na resistência, ela vai mostrar para os dois lados, diferente do diodo. Aqui. 4K,83, 82. Tem o erro das pontas e aqui a tolerância dele é menor, ele é 1%. Tanto faz você medir de um lado como do outro, ele vai dar sempre, ele vai sempre medir, diferente do diodo. Na escala de 2000 é a mesma coisa das outras, só porque ele vai medir resistências maiores até 2 mega. E assim encerra o vídeo sobre o multímetro.